Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: por isso, digo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da sua carne. Versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, crucificaram com as suas paixões e com os seus desejos. 25: pois se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gente, deixa eu pensar isso aqui com vocês. Nós vamos trabalhar nessa linha de inflame, de um coração em chamas, durante todo esse ano. Seus líderes vão trabalhar com isso nos encontros. Nós iremos pensar isso nos cultos gerais. Nossa conferência vai ser voltada a isso. O nosso retiro terá esse tema. Mas nós precisamos partir de um princípio. E claro, durante esse ano nós teremos muito conteúdo sobre isso. Então vou tentar ser o mais simples e direto possível com vocês. Quando nós paramos para pensar sobre ser conduzidos pelo Espírito Santo, sobre deixar que o Espírito Santo nos conduza, nós precisamos destacar alguns pontos. O primeiro ponto, bem simples e objetivo que eu quero destacar, é que nós precisamos, nós devemos ter a necessidade de deixar que o Espírito Santo nos conduza. E diante desse pensamento, para que o Espírito Santo possa me conduzir, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar liberdade para Ele. Porque quando eu dou liberdade para o Espírito Santo, eu estou reconhecendo que da minha maneira, do meu jeito, das minhas formas, não vai rolar. Então eu falo: Espírito Santo, cara, eu não consigo conduzir a minha vida. E a partir daqui, eu preciso que o Senhor conduza a minha vida sobre todas as coisas. Cara, se você não entendeu sobre isso nesse culto ainda, tu está moscando. Sabe, as meninas louvaram sobre isso, a Marta ministrou sobre isso. Obrigado, cara. A Dani falou algo que ela está presenciando, que Deus está comunicando ao coração dela hoje sobre isso. E você precisa entender isso aqui, cara, hoje. Que você precisa, você deve, você tem a necessidade de que Jesus, de que o Espírito Santo conduza a sua vida. Sabe, isso tem que ser algo que nós ansiamos, que nós desejamos. E partindo desse princípio, eu preciso que o Espírito Santo tome conta do meu coração. Porque se o Espírito Santo não fazer morada e não tomar conta por completo do meu coração, a minha vida não fará sentido algum. Nós precisamos entender isso nessa noite, de que conduzir o Espírito Santo não é apenas entregar um controle qualquer na mão dele, não, mas entregar o controle principal. Sabe, ser conduzido pelo Espírito Santo é você, cara, entregar tudo da sua vida por completo nas mãos dele. E, cara, deixe ele fazer o que ele quer. Sabe, ser conduzido pelo Espírito Santo não é você dizer que quer entregar o controle nas mãos de Jesus, nas mãos do Espírito Santo, mas na primeira coisa que ele te direciona, você não concorda. Cara, não é sobre isso. Você precisa mudar a sua mentalidade. Ser conduzido pelo Espírito Santo é deixar que Ele te conduza. E quando Ele te conduzir, não serão mais as suas vontades. Então a primeira coisa que o Espírito Santo deve quebrar em nossas vidas é o nosso coração orgulhoso. Porque quando eu falo que Ele vai tomar conta de mim, que Ele vai me conduzir, que Ele vai direcionar a minha vida sobre todas as coisas, eu estou declarando que não serão mais da minha forma. Então, cara, no final eu vou fazer uma oração para ver quem quer deixar o Espírito Santo conduzir. Mas já vai pensando aí,
Porque se você quer deixar o Espírito Santo te conduzir, mas você não quer abrir mão da faculdade que você tanto sonha, não deixe o Espírito Santo te conduzir. Se você quer deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, mas você não quer abrir mão dos desejos da sua carne, não deixe o Espírito Santo te conduzir. Sabe, eu estou falando para homens e para as mulheres aqui, que você precisa entender isso, que eu vou deixar o Espírito Santo me guiar, mas no primeiro momento que Ele te direcionar, você não quiser seguir o que Ele está falando, cara, não deixe o Espírito Santo te conduzir. Se as suas vontades gritam mais alto, cara, se o que A ou B ao seu lado diz sobre você, cara, se o que você está pensando, sonhando, projetando para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos não for direcionado pelo Espírito Santo, esquece isso, mano. Esqueça isso. Porque não valeu de nada esse nosso encontro aqui hoje. Não valeu de nada as luzes, não valeu de nada ficar tentando arrumar a máquina de fumaça até 2 horas da manhã, que a bendita tinha estragado. Não valeu de nada o sacrifício da galera de ensaiar sábados, quarta-feira de noite, 10, 11 horas da noite. Não valeu de nada eu sentar na minha casa para preparar um esboço, para pensar sobre a Bíblia, porque você é rebelde, não fale. E olha, se você veio achando que eu ia passar a mão na sua cabeça hoje, e aí pegadinha. Porque eu preciso ser cirúrgico ao tocar o seu coração através da palavra hoje. Porque se não for entregue o seu coração 100% a Jesus, de nada vai valer. Não tem líder que consiga fazer o encontro perfeito para você. Não tem conferência que fará sentido ao seu coração. Não tem retiro que vai transformar a sua mente. Nada e ninguém vai conseguir mudar o seu pensamento se você não deixar o Espírito Santo entrar. Se você não deixar esse coração em chamas por Ele, cara. Nada disso fará sentido. Muito pelo contrário. Quando você segue a sua vontade e não deixa o Espírito Santo te conduzir, você está gritando para mim e para todos que o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque Jesus, Ele não morreu para fazer as suas vontades. Não sei se já te disseram isso. Sabe esse evangelho romântico que você vê no YouTube, no Instagram, no TikTok? Cara, Jesus não morreu para fazer o que você quer. Não sei se já te falaram isso. Se você não quer ser conduzido pelo Espírito Santo e ter o seu coração pegando um fogo por Ele, nada mais fará sentido ao seu redor. Nada mais fará sentido. O primeiro versículo que nós lemos vai dizer isso. Vivam pelo Espírito, cara. Nós passamos o ano passado inteiro falando sobre viver, mover e existir. Esse ano o Senhor nos direciona a continuar nos movendo, vivendo, existindo em Cristo. O que falta para nós entendermos isso? Porque aqui dentro, vocês vão ver no final. Caraca, Jadson, quando nós formos orar no final, é perigoso não ter lugar aqui na frente. Mas quando sai aquela bendita porta, não muda as atitudes. Sabe, continua postando coisa nos friends, para que o líder não veja. Deixa sua conta privada para que alguém, eu sou crente, mas eu tenho um PV só meu. Eu tenho as minhas amizades do mundo e Deus o livre, alguém vê isso no meu Instagram. Cara, você tá mentindo para quem, mano? Para Jesus não é, brother. Sabe, não adianta chorar, gritar, urrar, gemer, se entregar, bater a cabeça no chão aqui à noite. Mas sai lá fora, tu nem sabe quem é Jesus. E o pior, tu tem envergonhado Ele. Porque tu se diz crente, então quem está lá fora vai te olhar e vai falar: olha a irmã, aleluia. Sabe, na minha época de escola, e não faz muito tempo, cara,
Eu fui inventar de falar que eu era cristão, e pior ainda, filho de pastor. Eu quase me senti um Estevão, com toda pedrada. Você é crente? Sim, eu sou. Tá, você não pode andar com a gente. Tu é filho de pastor? Aham. Não, cara, procura sua laia, procura sua turma. Tu frequenta uma igreja? Não, mano, cara, não vai rolar tu andar com a gente. Isso era acontecer na minha época, mas hoje em dia não. Hoje em dia virou moda você chegar no colégio e falar que você é cristão. Sabe, se você olhar ao redor, cara, vai ter trocentas pessoas dizendo: e aí, qual é a sua religião? Cara, eu curto demais Jesus. Cara, Jesus é meu fácil. Mas sabe para onde isso vai te levar? Pois é. Sabe para onde você fingir que é um cristão vai te direcionar, cara? Sabe, hoje em dia você não tem mais isso de ser rejeitado, não, muito pelo contrário. Eles te abraçam lá fora, com uma capa, uma aparência de que também são cristãos, mas na verdade estão te afastando de Cristo. Brother, se afasta de quem te afasta de Cristo, ou senão você vai terminar arruinado. Eu não caminho com pessoas que não falam do mesmo amor. Não vale a pena, cara. Não faz sentido você adorar na terça, você adorar na quinta, mas na segunda de manhã você seria uma vergonha na escola. Deus não fez você para ser contaminado, mas sim para influenciar pessoas. Quando eu influencio alguém, eu influencio para o bem, mas quando eu sou contaminado, algo de mal tomou totalmente conta do meu coração. E eu vou te falar, se fosse só para isso, não valia a pena Jesus fazer seu sacrifício. Não valia a pena o sacrifício de Jesus. Pelo amor de Deus, não me responde, gente, por favor. Mas quem é você quando não está aqui, em nosso meio? Sabe quem é você quando o líder não vê? Quando o discipulador não vê? Quando o pai... Gente, quem é vocês? Não, quem somos nós? Sabe, aonde é que está nosso coração diante de todas as coisas? Qual altar está sendo adorado em nossos corações? Será que o altar de Cristo tem sido adorado em nossos corações? Ou será que dezenas de outros altares foram construídos em nossos corações e nós já nem sabemos mais quem nos direciona? Cara, deixa o Espírito Santo te conduzir, mano. O versículo 25 vai dizer: se eu vivo pelo Espírito, eu ando também pelo Espírito. Se o Espírito está em meu coração, está fazendo o meu coração queimar, as minhas atitudes serão direcionadas pelo Espírito Santo. Se o meu coração queima pelo Espírito Santo, Ele vai me conduzir. Então, cara, se você mente, você não é direcionado pelo Espírito Santo. Se você finge ser um cristão, você não tem seu coração em chamas. Se a pornografia te vence, você não é cheio do Espírito Santo. Se ficar com um hoje, outro amanhã e outro depois de amanhã faz parte da sua rotina, você não tem seu coração queimando por Jesus. Não tem o seu coração voltado ao Rei. O seu altar é outro. Se você não se alegrou com quem foi chamado para a banda hoje, é porque você está com inveja. Cara, Jesus não é invejoso. Se você não vê o sucesso da pessoa e glorifica a Deus por isso, cara, o seu coração está muito longe disso tudo. Ser conduzido pelo Espírito Santo é você deixar que Ele toma conta de tudo. E você já vai entender isso.
Você já vai entender. Esses dias, o Dalvan e a Pri estavam lá em casa, jantando. Daí, a gente caiu na besteira. Gente, não façam isso. De ir no Facebook e olhar umas fotos de 7, 8, 9 anos atrás. Gente, é quase depressivo isso. Senhor. E aí eu olhei uma foto e vi um cara lá, mano. Eu lembrei no meu Facebook, eu vi esse cara e lembrei da história dele. Uma história muito bonita. Pelo menos eu acho. Um dos sonhos desse cara era ser jogador de futebol. Eu postei sobre isso. Isso era meu sonho. Eu sei que você me olha hoje assim, 300 quilos a mais, você não vai entender. Mas vai no meu Instagram, tu vai ver. Eu tinha esse sonho. Eu lutava, cara, incansavelmente por isso. Incansavelmente. E quanto mais eu lutava, parece que mais próximo eu estava disso. E, uau, eu vou alcançar. Eu vou me profissionalizar, eu vou ser um jogador de futebol. Mas, brother, Jesus não quis. Sabe, eu sou de Goiânia, Goiás. Eu fiz parte aos 15 anos, eu já fiz parte da seleção goiana de futebol. Aos 16 anos, fui profissionalizado pelo time de Goiás. Mas Jesus não quis. Sabe, eu respirava futebol, futebol. Mas Jesus não quis. E aí eu fiquei louco, eu falei, Jesus, cara, o que tu quer de mim, Jesus? Aí Jesus falou, cara, eu quero que tu viva pra mim. Eu falei, tá bom, Jesus, mas como assim? E aí eu em Goiânia, conheci o CTM, fiz minha inscrição e vim. Eu falei, cara, eu vou vir pro CTM, vou voltar pra Goiás, vou ficar com os meus pais. Meu pai é pastor, eu vou ajudá-lo. Quando eu terminei o CTM, eu recebi a proposta para ficar em Blumenau. Eu falei, cara, não vou ficar. Mas daí eu lembrei que, melhor, o Espírito Santo me lembrou que eu tinha combinado com ele, e eu não sei se eu lembro o dia que eu combinei com ele isso, mas eu combinei que eu ia deixar ele me direcionar sobre todas as coisas. E aí, como diz as canções, eu me despedi dos meus pais. Aos 17 para 18 anos, voltei, formei. Voltei e falei, pai, estou formado. Aí meu pai, opa, vamos trabalhar juntos. Falei, pai, não vai rolar. Mas como assim, cara? Pai, o Senhor me chamou para Blumenau. Tá maluco, guri? Não, vai ficar aqui. Falei, pai, a oração que eu fiz foi que ele me conduzisse. Ele está me conduzindo. Aí meu pai falou, cara, Jesus está te conduzindo? Falei, tá. Meu filho, que Deus te abençoe. Peguei um avião, um mês depois, pousei em Florianópolis. O pastor Denis, lá do Milano, hoje foi me buscar. Eu cheguei em Blumenau para ficar de vez. Conheci algumas pessoas, só por 3 meses eu fiz o estágio, mas ainda conheci alguns amigos ali. Fiquei como missionário na América do Sul, fiquei 1 ano lá. Cara, morando sozinho, não sabia fritar um ovo, cara. Até porque eu nem gosto, né? Isso aqui é tudo resultado de miojo, mano. Não come miojo, não faça isso contigo. Chegava do culto à noite com a fome, mas eu era muito adepto à teoria que o sono alimenta. Então eu ia dormir, eu não ia cozinhar e ter que lavar tudo depois, sozinho. E fiquei nessa. Mas quantas noites eu passei em branco perguntando, Jesus, cara, tu tá me conduzindo mesmo?
Jesus, eu tenho meus pais, eu posso ficar lá com eles, eu posso fazer a obra lá. Cara, que saudade do frango ao molho da minha mãe. Eu não sei nem fritar um ovo, Jesus, me ajuda. Jesus, será que isso é para mim mesmo, Jesus? As coisas foram dificultando. Durante esse período, eu tive que morar de favor. Durante esse tempo, a família me adotou, cara. E meus pais, de braços abertos, falando: filho, se você quiser, nós estamos aqui. Essa família me adotou e eu quero reconhecer isso em público. Eles não estão aqui. Só o pastor Ezequiel está lá na porta. Obrigado por ter me adotado, por ter acreditado em mim. Morei na casa deles por cerca de 4, 5 meses. Mas todos os dias eu me perguntava: Jesus, quando isso tudo vai fazer sentido, Jesus? Jesus, quando isso tudo vai fazer sentido na minha vida, cara? Eu tenho meus pais, eu tenho minha casa, eu tenho minha irmã, eu posso sumir daqui, Jesus. E eu continuei perguntando, saí da América do Sol, vim para a sede. Continuei perguntando: Jesus, quando isso tudo fará sentido, Jesus? Mas meu coração gritando porque eu tinha certeza de que Jesus, de que o Espírito Santo, isso que queimava, essa chama do meu coração, fazia total sentido, porque era Ele que estava me conduzindo. Para a honra e glória de Deus, casei com uma mulher maravilhosa. E prestes ao nosso casamento, meu sogro, que é pastor, nos chamou e nos convidou para ir morar perto deles. Cara, vem morar perto de nós, vem trabalhar comigo. Vai fazer mais sentido para vocês ficar longe. Meus pais hoje estão a 1.600 quilômetros, meus sogros a 700. E eu me perguntei: Jesus, por que, Jesus? E Jesus só queria me falar que eu quis ser conduzido por Ele. E por que eu estou falando isso para você? Porque, cara, como o vídeo disse, ser conduzido pelo Espírito Santo é muito difícil. Deixar que o Espírito Santo te conduza não é fácil, cara. Não é fácil. Eu continuei me perguntando: Senhor Jesus, qual é o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido disso tudo? E depois de quase 3 anos em Blumenau, Jesus me respondeu isso ontem de manhã, quase à tarde. Jesus me respondeu isso ontem e eu preciso que você entenda isso. Eu continuando perguntando: Jesus, qual é o sentido disso? E Jesus disse: Felipe, tem corações esperando ouvir isso como resposta da minha parte para ele ou para ela. Eu falei: Jesus, como assim? Ele falou: Felipe, eu vou marcar o culto força do dia 20 de janeiro, para que corações entendam que é muito melhor ser conduzido pelo Espírito Santo. É entender que Jesus separou essa noite para queimar o seu coração. E moças, não tem homens, não tem amizades, não tem nada que é melhor do que ser conduzido pelo Espírito Santo. Rapazes, pelo amor de Deus, não tem nenhuma menina, não tem nenhuma superstar que é melhor do que ser e ter um coração em chamas por Jesus. Sabe, eu amo meus pais, eu amo meus sogros, eu amo minha galera de Goiânia, mas eu amo muito mais estar sendo direcionado por Jesus. Eu falo isso hoje porque vocês serão direcionados por Jesus aqui em Blumenau, mas talvez fora do estado, talvez fora do país, mas talvez dentro da sua casa. Tem mães que só precisam ver o coração do filho pegando fogo para aceitar Jesus. E a responsabilidade disso tudo é sua. Tem colegas da escola que se diz crentes, cristãos,
mas que precisam ver seu coração pegando fogo por Jesus, para então reconciliar e ter um verdadeiro encontro com Ele. E você, adolescentes, vocês são os responsáveis por isso. Cara, eu escrevi tanta coisa, mano, mas Jesus não quer deixar eu ler isso aqui. Cara, deixa Jesus queimar seu coração, mano. Cara, por que a gente fala tanto das gerações passadas? Por que, cara? Na época da minha avó, quando cantava o hino da harpa, a galera era batizada, e esse Jesus não é o mesmo. Não dá para entender, cara. Eu conheço a história de um rapaz que aos 8 anos de idade, ainda criança, foi batizado com o Espírito Santo. E um dia essa criança estava em casa, o pai tinha saído para jogar futebol, escuta um grito dentro do banheiro: socorro! A criança já tinha uns 10 anos. Quando ela abre a porta, vê a sua mãe, que tinha ido tomar banho, caída no chão do banheiro, sem fôlego, não conseguia voltar, não conseguia respirar. Essa criança não sabia o que fazer. Aí essa criança começou a orar, e começou a orar em línguas. E naquele mesmo momento, o Espírito Santo entrou naquele banheiro e libertou a mãe daquele menino, que estava sofrendo um ataque de Satanás. Esse menino foi, até que aos 11 anos, esse menino começou a usar óculos, e o diagnóstico médico era que aos 15 anos de idade, esse menino perderia 100% da sua visão. Esse menino ficaria totalmente cego e não iria ver mais nada durante a sua vida. E os pais não sabiam o que fazer, se não contavam para esse menino. E quando esse menino completou 14 anos, os pais decidiram contar: filho, nós queremos te contar que você sabe que Jesus é o médico dos médicos, mas, filho, os laudos médicos estão dizendo que daqui a um ano você vai perder a sua visão. Imagina um guri de 14 anos escutando isso. Um cara que já viu tudo, viu o sol se pôr, o sol nascer, conversava com as pessoas olhando no olho. Tá doido? Como assim? O desespero tomou conta do coração desse cara. Uns 6 meses para completar 15 anos, deu uma bolha de pus no olho esquerdo desse menino. Uma bolha muito grande de pus, que tampou toda a visão do lado esquerdo desse menino. E aí ele só tinha visão do lado direito. Esse menino não sabia o que fazer, e os médicos falaram que não conseguiriam nem fazer cirurgia. O destino era aquele, o laudo do médico era aquele. E o pai desse menino não se conformou com isso, e a mãe muito menos. E pentecostais como são, pegaram esse menino e levaram em um culto de terça-feira. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas chamava culto do milagre. Não sei se é da época de vocês. Na igreja do pastor Gilmar Santos. O pastor Gilmar Santos estava pregando e viu esse menino, parou a pregação, foi até ele, olhou, pegou sua toalhinha, nós nem usamos toalhinha hoje mais, pegou sua toalhinha, cheia de unção e catarro, muito suor, colocou sobre o olho daquele menino. Quando ele colocou sobre o olho daquele menino, no exato momento que ele coloca a toalha e tira a mão, aquela bolha de pus estoura.
Ele então começa a orar sobre aquele menino. E quando ele tira a toalha, não tinha mais pus, não tinha mais cicatriz, não tinha nada. Eu entendo gente que talvez não acredite nisso, mas eu conheço o menino. Por isso que eu consigo acreditar. E aquele menino hoje, ele tem 21 anos. E ele está aqui falando para você de que Jesus pode fazer em nossas vidas. De que aquele que me curou aos 15 anos, Ele pode curar o seu coração nessa noite. Ele pode mudar laudo médico hoje. Ele pode transformar vidas ainda nesses dias. Cara, nós precisamos fazer o que foi cantado: conhecer Jesus. Eu conhecia muito Jesus de ouvir falar, mas hoje eu conheço de ter experiências com Ele. Deixe seu coração queimar pelo Espírito Santo, e você não vai precisar mais falar sobre Charles Spurgeon. Você não vai precisar mais falar sobre John Wesley. Você não vai precisar mais falar de grandes homens que foram usados e tiveram suas vidas mudadas através de um milagre dos anos antigos. Não. É muito bom falar sobre eles, mas se você deixar que Jesus te conduza, você vai começar a falar para os outros os milagres que Ele fez na sua vida. Você vai começar a acessar coisas que Jesus continua fazendo. Deixe o seu coração, deixe o seu coração pegar fogo por Jesus. E não vai ter lugar para dúvidas. Se o seu coração pegar fogo por Jesus, não vai ter lugar para o medo. Se o seu coração pegar fogo por Jesus, não terá lugar para nada mais, a não ser a boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre nós.